Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da correção do questionário online, né, ligado à parte de fundamentos mecânicos. Hoje a gente vai estar justamente resolvendo a questão número 6, né? Então fica a dica aí para quem não respondeu o questionário online, né? É um questionário referente a perguntas da área técnica, né, de fundamentos mecânicos, né? O link está aí na descrição, pode clicar, né? São 10 perguntas aí para estar testando seu conhecimento, né? E depois volta aí para o canal para ver a resolução das questões. Bom, questão número 6. Os sistemas de transmissão mecânica trazem diversas aplicações ao ambiente industrial, trazendo consigo relações de velocidade, rotações, torque e etc. Um dos mecanismos mais comuns com esse tipo de aplicação é o redutor de velocidade, que pode ter várias configurações. Uma das mais comuns é o tipo coroa e parafuso sem fim. Nesse caso, vamos analisar um suposto sistema de transmissão com redutor desse tipo, né? No caso, coroa e sem fim, né? Onde o motor que está acoplado a ele possui 1.600 RPM, né? O número de dentes da coroa é 40, né? E o número de filetes referentes ao fuso é de 2 entradas, né? Então, com os dados do sistema de transmissão, né, a pergunta é justamente qual a proporção da redução, né? Então, o que é que está sendo descrito? A gente tem a coroa, que é referente justamente à engrenagem, né, aí que está transmitindo o movimento, né, e esse sistema ele possui 40 dentes, né, então aí Z40. E o que acontece? O motor ele está, né, justamente acoplado ao fuso, né, lembrando que é o fuso que vai estar transmitindo o movimento para a coroa, e aqui é onde você vai ter a relação de redução para o sistema de transmissão. Né? Então é a coroa que vai estar recebendo essa rotação final do fuso, né? E o fuso nesse caso ele tem dois filetes, né? Dois segmentos, né, de filete, né? Então vou marcar aqui um segmento aqui com a cor verde e outro segmento aqui com a cor vermelha, né? Então ele vai ter esses dois segmentos que obviamente vai estar sendo o elemento que vai estar dando voltas, né, aí no fuso, né, ou seja, vai ser esse elemento de transmissão. Então o motor ele vai ficar acoplado ao fuso e esse motor ele tem aí a 1.600 RPM, né, e aí tem um detalhe interessante, né, a gente tem a rotação de entrada, tem o número de filetes lá do fuso e tem a coroa, né, a coroa de transmissão. Então o fuso, né, ao girar, vai estar transmitindo o movimento para a coroa, né? Então, o que acontece? Para esse caso, né, é só você fazer a divisão para saber a rotação final, né? Fazer a divisão da RPM de entrada pelo número de dente, né, da coroa, né? Ou seja, 1.600 dividido por 40. Né? Então, essa é a primeira parte. Né? Então, seria justamente 1.600 dividido por 40, que daria justamente 40 RPM. 40 RPM. Só que tem um detalhe, são dois filetes no fuso, então você deve multiplicar na sequência pelo número de filetes, né, o número de entradas. Então nesse caso aí você teria 40 multiplicado por 2, né, ou seja, a RPM final seria 80. Só que tem um detalhe importante, a pergunta ela não retrata a RPM final, e ele quer saber justamente a proporção da redução. O que representa esse termo aí da proporção da redução? Esse sistema de transmissão mecânica, né, do fuso com dois filetes de entrada, duas entradas, né, e 40 dentes na engrenagem, ele pode ser utilizado para N tipos de RPM. Né? Então, significa que com RPM de entrada, você vai ter uma redução no que diz respeito ao RPM de saída. Né? E existe justamente essa relação da proporção. Né? Ou seja, a quantos giros no motor vai representar um giro na roda dentada, né? Ou a quantos giros no fuso vai representar um giro na roda dentada. Então aqui a gente tem a rotação final, levando em consideração essa rotação de entrada. Né? E aí, para justamente você saber essa relação de proporção, o que é que a gente precisa fazer? Pegar a RPM de entrada, que no caso é 1.600, e dividir pela RPM de saída, que no caso é 80, né? Então, 1.600 dividido por 80 vai dar igual a 20. Então, a relação de redução é de 20 para 1. O que significa? A cada 20 giros no fuso vai representar um giro na coroa. Né? Então, exemplo, qual for o motor de entrada? 1.600. Né? Então, se o redutor ele tem essa relação de redução de 20 para 1, para eu saber a RPM final, é só pegar 1.600 e dividir por 20. Né? Então eu já vou saber a rotação final, 1.600 dividido por 20 vai dar igual a 80, como a gente tinha calculado, né,
inicialmente sem saber a relação de redução. A gente calculou com base nos outros parâmetros, que foi a quantidade de filetes e o número de dentes da coroa, né? Então, nesse caso aí, a resposta correta é 20:1. Né? Então, é essa relação de redução que seria justamente aqui essa segunda alternativa, a alternativa B. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!